a autoridade espiritual colocada sobre a tua vida. O tempo de Deus sobre o ministério de Pinheiros é um tempo de crescimento, é um tempo de expansão. Nós temos mais de 300 inscritos nesta manhã aqui no nosso meio, e não estão em todas as nossas igrejas. Algumas igrejas não estão aqui. Chegou alguém de Ubarã? Não? Então, algumas das nossas igrejas não estão aqui, mas a grande maioria sim. Mas nós temos mais de 300 inscritos nessa manhã. E há um tempo atrás, quando imaginaram ter um encontro de oficiais, nós tivemos um de presbíteros bastante grande, temos encontro de pastores periodicamente. Hoje o primeiro encontro de oficiais do Ministério Diaconal. Então temos mais de 300. Seguramente o ano que vem esse número estará maior. Amém. Deus está nos dando, nesse tempo agora, é um tempo de crescimento, é um tempo de expansão, e ultrapassar as nossas fronteiras, quebrar os nossos paradigmas até que existem dentro do ministério. Deus está nos levando a quebrar, e agora ultrapassar essas fronteiras para a glória de Deus. A fidelidade é necessária para essa expansão. A minha fidelidade para com o teu ministério, a tua fidelidade para com o ministério do teu pastor, a fidelidade do ministério do teu pastor para com o teu ministério. Hoje Deus tem nos chamado para esta obra, e é nesta obra diaconal que Deus está operando o seu poder no meio da sua igreja. Aleluia. Eu falo sempre o seguinte: os presbíteros estão lá no altar, na maioria das vezes, quando na igreja, estão sobre o altar. O diácono é aquele que está envolvido com a massa, está envolvido com o povo, está envolvido com a obra, né? O diácono, ele dá uma passada de olho na igreja. Ele sabe que a irmã que senta no primeiro banco está faltando, a irmã que senta no segundo banco ele não veio, a irmã que senta, o irmão que senta no último banco daquele cantinho da direita. O diácono sabe que não está lá. É aquela passada geral na igreja, ele sabe que está faltando, querido. Isso, por que Deus fala isso para o diácono? Só para vir para casa pensando assim: nossa, hoje não foi nada. Deus fala porque o diácono tem um chamado, meus irmãos, de se interessar por aqueles que não estão na igreja naquele dia de culto. Chegar em casa e dar uma ligada: irmão, senti sua falta hoje na igreja. Você fez falta hoje na minha vida. Porque a vida que não veio, ela fez parte no teu ministério diaconal naquela hora, naquele dia de culto. O ausente do culto, ele foi ausente da tua vida, ele foi ausente do teu ministério, porque é você que está no meio do povo naquela hora. Pastor, não estou dando conta nem de ver quem está sentado aqui da minha direita, quanto mais quem está lá no fundão. A igreja cresceu, graças a Deus que cresceu, mas fica esperto, diabo. Fica esperto, diaconisa. No dia de Cristo, meus irmãos, nós vamos subir, tem umas continhas que nós vamos precisar acertar lá. Deus vai dizer assim: olha, eu coloquei aqui na tua mão um talentinho. E como é que está a situação do talento? Multiplicou, enterrou, prosperou, triplicou? Como é que ficou? Não, Senhor, eu cumpri. No meu ministério diaconal eu fiz tudo que o Senhor mandou. Então tem umas coisinhas, meus irmãos, que nós vamos precisar fazer uns acertos lá. Porque essas questões ministeriais para as quais nós somos chamados são como que talentos que Deus coloca na nossa vida e que se multiplicam. Nós vamos ver daqui a pouquinho isso. São multiplicados e são também multiplicadores. Vamos rodar lá, Jéssica. Então esse é um tempo bendito de Deus sobre ministério, sobre a minha vida, sobre os nossos pastores, sobre os nossos presbíteros, sobre a tua vida. E é exigida para o desempenho do seu ministério diaconal e a sua estada na igreja, a sua fidelidade. Aliás, meus irmãos, eu tenho dito aos pastores ultimamente: não conte com quem não tem fidelidade, não conte com o infiel, não conte com aquele que não está no culto na hora que o culto começa. Meus irmãos, misericórdia, irmãos. Chegar atrasado em culto de domingo à noite, misericórdia. Por conta de Faustão? É por conta de futebol? É por conta de crochê? Tricô, sei lá o quê? É por conta de vizinho? Do bolo de fubá?
Meus irmãos, não tem motivo para chegar atrasado na igreja no culto de domingo à noite, queridos. Não dá. Tem gente que consegue chegar depois do horário e é oficial. Então vamos pensar que, meus irmãos, nós temos que estar na igreja, abrindo a porta da igreja e recebendo aqueles a quem Deus está enviando para a igreja naquele dia. Oi, pastor, a minha igreja está assim de diácono, eles fazem esse serviço. Melhor do que eu, melhor do que você não. Melhor do que você ninguém faz. O que é seu, Deus não entregou para ninguém fazer, só para você. Amém. E não se iluda com isso, querido. O que é seu, outro não faz. E do seu jeito ninguém faz também. Porque é você que Deus escolheu e é você que Ele capacita para essa obra. Você deve ser fiel, Deus não trabalha com infiel. Coloca isso no teu coração. Deus não trabalha com o infiel. Deus não trabalha com ele. Você deve ser fiel ao seu Deus. Você deve ser fiel à sua igreja. Eu não prego placa de igreja, nunca preguei. Nunca preguei placa de igreja, mas sou fiel ao Senhor meu Deus, na igreja onde Ele me plantou, Igreja Evangélica de Pinheiros, a qual trago em honra. Amém. E sinto privilegiado por ser plantado por Deus nessa terra. Amém. Sou bendito nesta nação, porque o Senhor me plantou numa terra fértil que mana leite e mel e é produtiva para a glória do Senhor meu Deus. Com isso eu não anulo qualquer bênção sobre qualquer ministério, longe disso. A Assembleia de Deus é uma bênção para aqueles a quem Deus plantou lá, a presbiteriana para aqueles a quem Deus plantou lá, mas para mim e para nós, para você chamado nesse ministério, este ministério, esta igreja é bênção para a tua vida. Amém. Então Deus te chama para ser fiel a este ministério. A fidelidade ao seu pastor, ao seu líder. Falo líder porque alguns que estão aqui ainda têm um presbítero dirigente nas suas congregações, estou chamando então de líder. Mas Deus te chama para ser fiel ao seu pastor. Faça do jeito dele. Pergunte ao seu pastor: pastor, qual é o jeito que você gosta que seja feito? Como é que você quer que eu faça? Pastor, eu não sei fazer, eu faço do meu jeito, mas eu quero aprender a fazer do seu jeito. Porque a igreja na qual você está, quem responde por ela é o pastor da igreja. Então você é cooperador com o seu pastor. E dentro da igreja na qual você está servindo como diácono, você precisa fazer segundo aquilo que Deus entregou por visão. Amém. Ao teu pastor. Amém? Amém. Mas sabe, pastor, meu pastor não liga muito para esse negócio. Eu ligo, viu, queridos? Os irmãos que trabalharam comigo sabem disso. Eu ligo para a limpeza, eu ligo para a coisa organizada, eu ligo para o vaso que está sobre a igreja, sobre o altar, eu ligo para o vasinho que está lá na frente, eu ligo para a calçada, eu sei se a calçada está limpa ou está suja, eu sei onde tem terra dentro da igreja, eu sei. Eu ligo para tudo dentro da igreja. Eu ligo. Eu sei quando tem cortina suja, eu sei quando tem ventilador sujo, eu sei quando tem vidro sujo, eu sei quando tem vidro empoeirado, eu sei. Eu ligo para tudo. Sou detalhista, uma barbaridade. Gosto da coisa limpa, gosto da coisa bem feita, gosto da coisa em ordem. Banco tudo ajeitadinho, cada coisa no seu lugar, cada cadeira na sua fila. A régua. Com a régua, a gente punha régua, né? A Andréia está lembrando aqui. A gente passava uma régua para ajeitar a cadeira, para ajeitar. Eu gosto, queridos, porque um dia o Senhor haverá de pedir conta da minha vida enquanto pastor dessas coisas. Mas, isso é necessário dessa forma? Não, ainda eu sou. É pouco, meus irmãos. Eu preciso ser muito mais ainda e pegar muito mais no pé dessa pastorada aí, para que sejam mais exigentes com a ordem na casa do Senhor. Agora, acerca disso, queridos, tem uma preocupação. Nós vamos voltar a falar sobre isso, mas deixa eu só completar aqui. A fidelidade ao seu pastor determina a bênção na tua vida, a vitória pessoal que você busca diante de Deus.
O teu pastor, ele é por excelência o teu abençoador. Pastor, tem certeza absoluta, querido. Ele tem o cajado colocado sobre você, é a mão dele que entrega a bênção sobre a tua vida. Não se preocupe você em buscar em qualquer outra placa, qualquer outra igreja, qualquer outro pastor, missionário, televisão, lá o que seja. É o teu pastor, e se não for ele, Deus não vai entregar por nem ter ninguém, porque é esse pastor que Deus constituiu sobre você. Amém. Vale uma minha. Amém. Você precisa ser fiel ao seu cônjuge. Eu ando preocupado. Eu ando preocupado. O seu cônjuge precisa receber. Quem tem, né? Eu entendi. Precisa, porque quem não tem, já falei que a fidelidade está sujeita a Deus. Você está a situação já. E quem não tem? Pronto, já está falado. O seu cônjuge, ele precisa receber de você. Entenda você aqui, querido. Ele precisa receber de você a sua fidelidade. Pastor, mas eu não traio. Eu sou mulher de um marido só. Sou marido de uma só mulher. Não, estou falando, é isso mesmo. É inerente, querido, dá licença. Eu nem estou pensando nada diferente disso. O que eu estou querendo dizer é que, no quesito obra de Deus, chamado, você precisa ser fiel ao teu marido também, no chamado espiritual, porque a obra de Deus que está sobre ele é sobre você, a obra que está sobre você é sobre ele também. Então tem mulheres que dizem assim: não vou na igreja hoje. Tem hoje corro para passar, não sei o que, papá. Eu não fiz a lição da faculdade, que eu estou mandando o povo estudar também, dá licença. Só melhorar o nível, né, querido? Ou não? Amém. Opa! De vez em quando eu estou mandando, filhão, vai fazer faculdade, completa esse serviço aí, vamos terminar esse estudo aí. Estou mandando, porque é necessário. Nós não podemos ficar para o resto da vida, nós vai, nós fica, nós vem, nós vive. Lá em Ubarã diz assim: letrado nós é, nós fala errado porque nós quer. Você concorda, irmão? Letrado nós é, nós fala errado porque nós quer. Não, aqui não. Sabe por quê? Porque Deus vai mandar os doutores passar aquela porta da igreja, e daqui a pouco o doutor vai ouvir um ministro falando no altar tudo errado. Assim, isso aqui não é meu lugar, não. Eu estudei a vida inteira, meu doutorado, meu mestrado, meu não sei das quantas, para chegar aqui e ouvir o sujeito falar errado. Sabe que Deus não tinha ninguém melhor para levantar para pôr? Ainda que eu possa entender que Deus possa levantar um vil desprezível para confundir os fortes, sem dúvida alguma. Mas quanto a nós, queridos, a nossa parte precisa ser feita. Esse negócio de ficar falando nós vai, nós fica, nós vai, não. Aliás, até estou falando para os pastores: pastor, por favor, não dá mais a palavra aqui do presbítero, não. Irmãos, é o mínimo. Dá uma passadinha no salmo lá em casa, né, irmãos, antes de a gente levar o salmo na igreja. Tem gente que consegue fazer um novo salmo na hora de ler o salmo. Já viram isso? Já viram? Um novo salmo, uma nova interpretação. Tem palavras que surgem na hora, meus irmãos. Eu fico: mistério de Deus, é mistério. Revela o mistério, Jesus, que a gente não consegue entender, não sabe de onde surgiu aquela palavra. Não é verdade? Então eu estou pedindo aos irmãos, falando: não, pastor, misericórdia, não deixa a irmã mais fazer o salmo, que assusta a igreja. Até porque, meus irmãos, coloca palavras onde não existe, coloca a palavra na boca de Deus que Deus não falou. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Essas mensagens subliminares que às vezes saem da nossa boca, eu falo até, nossa, que uma hora ou outra até pode sair, mas nós temos que ter zelo com isso, queridos. Então,
esse negócio de falar errado, papapá. Não, porque esse é meu jeito, nasci assim. É Gabriela agora? Crente Gabriela? O pastor Marquinhos pregou esses dias lá, né? É isso, pastor? Então liberta essa obra, nasceu assim, mas vai consertar. Amém. Ah, não, fica errado em hipótese alguma. Muito bem. Então a fidelidade ao seu cônjuge, aquela conjugal, é inerente, né? Não se fala nisso. Agora, bem, hoje eu não vou, não vai porque é dor de cabeça, porque é enxaqueca, porque é TPM, porque não sei das quantas, porque cheguei atrasado do serviço, estou cansado hoje. Meus irmãos, cansado todo mundo está. Todo mundo trabalhou, meus irmãos. O fato de nós dizermos eu não vou à igreja porque eu estou cansado, significa, meus irmãos, que nós estamos nos colocando superior a todos os demais. Todos trabalharam. Não tem nenhum vagabundo, nenhum preguiçoso, todo mundo trabalhou, meus irmãos. O dia foi de trabalho para todo mundo. E não obstante ter sido um dia de trabalho, o povo de Deus estava na igreja. Agora esse negócio de oficial, eu não vou porque eu estou cansado, hoje eu trabalhei ontem, meus irmãos, dia de culto é obra de Deus, vamos para lá. Não, porque eu tenho que estudar, porque tem as tarefas da casa, tem não sei o que, a roupa passar, a lição de casa do filho, e não sei o que, porque, meus irmãos, cuida das coisas do Pai. Cuida das coisas do Pai. Do teu ministério enriqueça, faça crescer o teu ministério na presença de Deus. Seja fiel aos seus filhos. Tem pai mandando o filho para a igreja e ele fica em casa. Mãe mandando o filho para a igreja e ele fica em casa. Você não vai hoje, mãe? Não, vou passar roupa hoje. A roupa a ser passada é mais importante do que a palavra a ser ouvida, do que o milagre a ser dispensado, do que a vida nova que vai chegar na igreja e precisa ser abraçada por você. Da cabeça que precisa receber a tua mão abençoadora naquele culto, a roupa que tem que ser passada é mais importante. Não pode fechar o caixa do mês, meu bem. Vai você para a igreja, leva as crianças para ficar em paz aqui dentro de casa. Conversa. Não vai fechar a conta de nada não, querido. Fecha a conta lá na igreja. Passa a régua lá na igreja. A conta você fecha na madrugada, a conta você fecha na hora do almoço, qualquer negócio, mas não deixa da obra do Pai. Não deixa daquilo que Deus entregou na tua vida para ser feito. E mais, seja aquele que chega primeiro na igreja. Não chegue em cima da hora, não chegue atrasado, em hipótese alguma, chegue antes para mostrar, para ser exemplo, para receber aqueles que Deus está enviando para a igreja. Você deve ser fiel aos seus irmãos de igreja. Quando você não está na igreja, é infidelidade para com aqueles que estão fazendo a obra contigo. Tem igreja, meus irmãos, onde nós não temos muitos diáconos e nem muitos oficiais, e às vezes eu estou nestes cultos e eu vejo a mulher diaconisa correndo com um monte de cadeira. Eu já vi isso, correndo com um monte de cadeira para pôr a cadeira. Ela acaba de pôr a cadeira, ela tem que acudir uma criança, acaba de acudir a criança, tem que pôr mais cadeira, ela sai correndo. Quando nós faltamos, nós estamos sobrecarregando alguém. Nós estamos deixando de fazer a nossa parte, entregando a outra a parte que é nossa. Isso sobrecarrega. Sem contar que às vezes, meus irmãos, o pastor fica atendendo na igreja até tarde, né? E quando nós poderíamos fazer um revezamento, diácono, você fica hoje, eu fico no próximo, e de repente fica um diácono só, todos os dias que o pastor está na igreja, é só aquele diácono que fica lá junto com o pastor para fechar a igreja. Quando fica. Tem muitos pastores aí que fecham a igreja sozinho e já faz uma data. Um tempo atrás, lá em Itu, eu ainda estava pastoreando a igreja, eu entreguei todas as chaves de igreja que eu tinha. Não abria mais igreja e não fechava mais igreja. Entreguei a chave. Não tinha chave. Porque eu também era tentado a cheguei mais cedo, eu gosto de chegar cedo na igreja. Então chegou, vai lá abrir. Aí se abre a igreja, você já vai ver se a água não sei, já vai ver se não sei o que. Então você tira as obrigações do diácono, tira o serviço do diácono que eu estava trazendo para você.
Até porque, meus amados irmãos, não é mais a função pastoral. Aí, não sou impedido de fazer, e poderia fazer com a maior alegria do mundo. Sempre fiz. Sempre fiz. Os irmãos que trabalharam comigo sempre foram testemunhas disso. Mas entreguei as chaves para que eu não tirasse a bênção que Deus entrega aos diáconos de poder abrir e fechar a igreja. Então, é um compromisso, mas antes de ser um compromisso, é um trabalho de Deus de abençoar aquele a quem Ele chama para essa hora. Glória a Deus por isso. Amém. Você é, dentro da igreja, um gerador de fidelidade. Nós temos visto, tem igrejas, por exemplo, nós, quando falo igreja, não vou mais precisar repetir isso, né? Tem igrejas, por exemplo, que nós temos tido pouca frequência nos cultos de semana. Frequência baixa. Os crentes vão pouco à igreja na semana. Aí, esses dias, conversando com um dos nossos pastores, eu perguntei a ele: mas por quê? Os oficiais estão na igreja? Ah, pastor. Ah, não. Por causa disso. O oficial não vai à igreja, os membros também não. Quem gera a fidelidade no meio do povo somos nós, que somos os oficiais. Nós geramos a fidelidade. Eu estar presente significa eu levar alguém comigo a estar ali. Se Deus me leva à igreja naquele dia, seguramente é porque Ele tem alguém a quem eu vá abençoar naquela noite. Ainda que eu saiba que tem todo o povo lá para ser abençoado, mas alguém especial Deus vai me usar para abençoar. Diácono, você tem sido um abençoador? Não se precipite na resposta. Eu não estou perguntando para você se você tem sido zeloso em arrumar a cadeira, de pôr água lá no bebedouro, tirar o lixo do cestinho de lixo do banheiro. Eu estou perguntando isso. Eu estou perguntando no quesito vida espiritual, você tem sido um abençoador para aqueles que estão dentro da sua igreja. Um daqueles que tem uma palavra de ânimo, uma palavra de força, uma palavra de vitória, uma palavra profética, uma palavra de fé, uma palavra que levante o abatido, ponha de pé aquele que está caído. Nós estamos esperando que as coisas aconteçam somente pela boca do pastor. O pastor está lá em cima, você está no meio do povo. Às vezes você bateu o olho, você sabe que tem alguém doente. Você sabe que ele está batido, você sabe que ele está triste, você sabe que ele está ali, mas o coração parece que está oprimido. Você está no meio deles, o pastor está lá em cima. Não espere terminar o culto para você depois levar a vida. Ei, pastor, ele não está bem, você não quer orar por ele. É você que Deus tem chamado, filho. É na sua mão que Deus entrega essa obra. E sabe aonde há essa geração bendita de bênção no meio da igreja? Em você. A palavra que vai ser ministrada aqui, ela é misturada com as tuas ações e misturada com a fé daquele que ouve. Amém. Nós, diáconos na casa do Senhor, nós operamos uma força sobre a igreja. A palavra de Deus diz que Deus coloca muros e antemuros para nos defender. Quando a igreja, o povo se achega para o culto, há um muro de diáconos que acaba naquela hora de culto, trazendo uma defesa sobre aqueles que entram. Há um antemuro de obreiros que estão prontos. Aqui não, Satanás, este você não ataca mais, porque agora eu me levantei em defesa desse. Amém. Agora eu me pus para defender esta mulher que acabou de entrar na casa do Senhor, para defender este homem que acabou de entrar na casa do Senhor. Eu sou obreiro aqui, Satanás, e a esse você não toca mais. Amém. Você pode estabelecer uma guarda. Você pode estabelecer-se como um antemuro, como um muro. E você pode chegar para a vida e dizer para eles: você pode estar aqui, seguramente no culto de oração, terça-feira, eu vou estar com você aqui. Eu vou te proteger, eu vou te guardar. Isso é fazer discipulado. Isso é exercer discipulado.
Ou você não pensa que você é um ganhador de almas? O diácono não é só aquele que arruma a cadeira, não, querido. O diácono é aquele que tem os olhos postos com sensibilidade sobre as almas, sobre aqueles Amém. que Deus está entregando na igreja. Amém. É muito mais do que você pensa. Aliás, me permita a liberdade. Se você pensa que o seu trabalho é só esse operacional, entregue logo pelo ministério do pastor. Pastor, desculpe qualquer coisa, não é para mim esse negócio. Se for só operacional, de limpar, de passar toalha, de tirar cesto de lixo de banheiro, papapá, entregue logo. Que não é para isso que você foi chamado. A visão de Deus para o diaconato é muito. É muito. Quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele não o fez. Ele foi fiel, leal à autoridade de rei. Saul, ele foi o instrutor de Davi. Ele foi o que adestrou Davi para a peleja. Ele exerceu uma paternidade sobre a vida de Davi. Depois levanta-se contra o ministério de Davi, e Davi teve a oportunidade de matá-lo. Agora quer ver só a posição de Davi? Todos viram a atitude de Davi, todos viram, meus irmãos, o procedimento de Davi. Tem pessoas de olho em você dentro da igreja, suas atitudes, seus procedimentos, as palavras que saem da sua boca, a sua fé profética, o seu avanço na obra de Deus, a sua determinação em fazer o que Deus coloca sobre você, a tua pontualidade, a tua frequência na igreja. Tem gente de olho em você, tem gente de olho para saber o que você pensa do teu pastor, o que você pensa do teu líder espiritual, o que você pensa da tua igreja. Olha Davi o que fala. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo, referindo-se a Saul. Deixa-me, pois, agora eu cravar uma lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. É uma vez só, eu mato e acabou. Acabou. Eu tiro ele eu tiro a vida dele num segundo. Eu não vou errar. É uma lança só e já está resolvida a questão. Então disse Davi a Abisai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor. Meus irmãos, Saul havia se levantado agora contra Davi, mas Davi reconhecia em Saul uma autoridade, porque ele havia sido forjado pela vida de Saul. Então vem, disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha d'água, e vamos embora daqui, rapaz, senão você vai ser tentado esse negócio. Pega bem a sua espada aqui, pega a lança e vamos sair daqui. Não deixa passar essa tentação de nós. Não vai se levantar contra o ungido de Deus. Isto para que todos vissem. Querido, não se levante contra o ungido, não se levante contra presbítero que está junto contigo na obra, não se levante contra diácono que está servindo contigo porque ele é ungido, não se levante contra pastor, não ponha levante contra o ungido de Deus. Sabe por quê? Para que você não morra, para que não pereça a tua vida. Não levante. Mas pastor, ele fez isso, fez aquilo outro. Não se levante contra o ungido. Há pouco tempo atrás, não sei quantos viram, saiu uma notícia de que o Benerim